Olá, Liane, seja bem-vinda, tudo bem, né? Olha aí, CC Biolabs nos seguindo, muito bom saber. Franci Fabrício, tudo bem, né, Franci? Seja bem-vinda. Olha o Jardel, tudo bem, né, Jardel? Bom lhe ver, ó, meu amigo. Gente boa demais, amigo meu aí dos tempos de colégio, Pia Marta. Tempo bom, hein? Olha a Flávia Magardi, seja bem-vinda. Leandro, sejam bem-vindos. Já já a gente está começando aqui a nossa live. Hoje sobre um tema muito interessante. A gente vai falar sobre ensino de física e deficiência visual. Eu vou estar com um amigo meu aqui, uma pessoa incrível, né? Opa, Jardel. Oi, Flávia. Gente boa, ó, o Jardel. Tempos bons, hein, Jardel, ali do Pia Marta, da gente curtir muito ali, comer o salgado da tia lá fora, jogar uma bola lá na quadra. O tempo bom aquele do Pia Marta. Falaremos hoje principalmente sobre esse tema, né, da deficiência visual. Olha aí, o Geilson acabou de chegar, eu vou acenar aqui para ele e já convidá-lo a participar. O Geilson tá chegando. E vai ser muito bom, gente. O tema de hoje é muito interessante, porque imaginem aí você conseguir, né, flexibilizar o conteúdo de física, que já não é um conteúdo, né, de aceitação da maioria dos alunos. Agora imagine como você pode adaptar, né, ou flexibilizar, que é o termo mais atual, esse conteúdo para alunos cegos. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. O Geilson vai estar aqui para poder exatamente falar da experiência dele, né? Opa, Geilson, chegou meu amigo aqui, gente. Ó. Cheguei, boa noite! Oh, coisa boa! Tá todo mundo ouvindo o Geilson bem? Vocês aí vão informando o que é que vocês estão achando da conexão, se tá tudo certo, tá certo? Vocês estão me vendo? Isso, que é o... Vamos lá, respondam aí, gente. Poliana, tudo bem? Poliana, Sara, seja bem-vinda. Olha, Jeane, prazer, Jeane, seja bem-vinda. Boa noite, Michele. O pessoal tá chegando ainda, viu, Geilson? Aí a gente vai vendo aqui quem é que já tá participando. Deixa eu ver aqui quem mais está chegando. Pronto, a Flávia disse que tá tudo ok, viu, Geilson? Que a gente já pode começar. Tá todo mundo nos vendo e tá dando para ouvir bem direitinho. Ô, Poliana. Ó, Doroteia, seja bem-vinda, viu, Doroteia? Lição de apoio, seja bem-vinda. Sim, então, gente, eu vou começar logo a abrir o tema aqui com vocês, né? Geilson já está aqui conosco, vou passar já já ele para ele poder se apresentar a vocês. O tema de hoje é ensino de física e deficiência visual. Como que a gente pode flexibilizar esse currículo para pessoas deficientes visuais? Então, assim, é muito importante vocês também estarem interagindo para poder dizer a gente mais ou menos qual é o sentido que a nossa conversa pode levar. O Geilson vai falar primeiramente aqui da experiência dele como próprio cego, né, no ensino fundamental, médio, infantil, como que ele fez para poder entender melhor o conteúdo de física dentro da vivência dele, isso que é o importante, porque uma coisa é a gente falar sobre determinado tema que a gente conhece ou já vivenciou, a outra coisa é por alguém que sente na pele, né, Geilson? Que realmente vive a situação. Então, gente, eu vou passar aqui a fala para o Geilson, né? A gente vai falar sobre ensino de física e deficiência visual. Geilson é aluno da graduação da pedagogia aqui da Universidade Federal do Ceará, é cego, é amigo meu, já nos conhecemos lá do CREAES, que é onde eu trabalho, né? E ele vai começar falando aqui da vivência dele, da experiência dele de vida, e a gente vai fazendo as contribuições. Então, Geilson, a fala fica com você, meu amigo. Fique à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos.
Como o Paulo Vitor bem falou, meu nome é Geilson, sou deficiente visual total, sou cego total, sou aluno da Pedagogia da Universidade Federal no Ceará. Estou no YouTube com o canal Vendo no Escuro com Geilson Souza, Muito onde eu bom. mostro o meu dia a dia na faculdade, as dificuldades que eu passo, tudo. E tocando assim nessa temática da física, a minha experiência não foi assim tão boa, né? Porque, Imagino. pois é assim, eu tive excelentes professores, só que os meus professores de física, eles não sabiam como lidar com aluno com deficiência visual. Eles faziam tudo aquilo que estava ao alcance deles, mas mesmo assim era difícil, porque eles não sabiam como passar aquele conteúdo para mim. Eu também, na época, eu não sabia como ajudá-los, eu não sabia como ensiná-los, porque física era algo novo para mim, no ensino médio, né? Porque essa disciplina só chega no ensino médio. E eu nunca tinha tido esse contato com a física. E a única coisa que eu conseguia fazer mesmo era os cálculos. Os professores assim tiveram muita paciência comigo, eu sempre tirava nota baixa em física. E isso para mim era uma tristeza muito grande, porque a nota mais alta que eu tirava era 4. Porque a física ela tem elementos muito visuais, questão de ondas, não sei o que, eletromagnéticos e tal. E isso para quem é cego é muito confuso, é muito abstrato, porque como é que a gente vai saber como é uma onda eletromagnética? Tem Sim. que ser alguma coisa que a gente possa tocar. Como é que a gente vai saber a questão de, por exemplo, questão de movimento retilíneo, uniforme? Olha, são tantas coisas que foi tão assim difícil que eu acabei deletando da minha mente. Mas assim, não foi por falta de vontade de aprender e também não foi por falta de vontade dos professores me ensinarem. Eles foram muito compreensivos, eles se esforçavam ao máximo e para mim era assim uma dor muito grande porque eu percebia que os professores eles queriam passar o conteúdo, mas Sim. ele não conseguia de jeito nenhum. E eu percebia que até os professores eles ficavam desanimados com essa questão. Mas a culpa não era nem deles e nem minha. Então a gente acabava se comportando e buscava ajudar um ao outro na melhor forma possível. Geilson, eu queria fazer uma contribuição na tua fala. Gente, essa fala do Geilson é muito importante de ser ouvida, inclusive não só por nós aqui, todos que a maioria trabalha aqui na área da educação, mas também pessoas interessadas no tema, professores de outros níveis de ensino, por exemplo, nível superior, que agora estão tendo contato, né, Geilson, com a inserção, né, de alunos cegos, autistas, síndromes de Down dentro da universidade, para poderem ter uma sensibilidade e buscar saber, junto com o aluno, como poder ajudá-lo. Vocês vejam aí que o Geilson falou uma coisa super interessante. A culpa não era dos professores e também nem da falta dele em querer aprender. Porque às vezes a gente vê o aluno nosso com alguma dificuldade e às vezes a primeira reação que a gente tem é de achar que ele não está interessado. Mas será que está conseguindo esse conteúdo chegar até ele ser acessível, né? E o Geilson falou que em muitas situações o conteúdo de física para ele foi bem difícil. Por quê? Porque esse conteúdo é abstrato. Você imaginar, por exemplo, ele falou um assunto muito legal, movimento retilíneo uniforme. Você tem que resolver uma questão daquela, né, Geilson? Que às vezes a gente que é vidente, né? A maioria aqui de vocês que estão assistindo somos videntes, nós escrevemos, nós desenhamos, né, a questão toda para poder compreender o transcorrer da ideia da solução da questão. No caso do Geilson, ele tinha que elaborar tudo isso mentalmente. Isso é um exercício de abstração muito complexo. Então, o que ele falou é muito importante. Tinha que ter algo tátil, né, Geilson, para poder facilitar você compreender a questão, né?
Isso, exatamente. Até no Enem também eu tive essa dificuldade, que as questões do Enem, Uhum. cada questão é um texto, né? E Isso, colocando física, então, meu Deus, é muito complicado. As de física eu chutei todas, porque eu não sabia. Não olha tinha só. como eu fazer. É, eu quando no CREAS, onde eu trabalho, né, eu sou concursado lá, a maioria aqui já deve estar sabendo por acompanhar nossas lives, mas assim, eu e o Geilson nos conhecemos lá, né, Isso. do CREAS, e lá no CREAS eu tive uma experiência de auxiliar uma aluna, né, na aprendizagem dela de química orgânica, que foi a Maria de Fátima, que eu acho que tu conhece também, né, Jesus? A Maria de Fátima. Isso, vivo seguindo ela nas redes sociais. Ai, a gente boa demais. Eu vou ver se eu faço uma live com ela. Né? Ia ser... A gente ia rir a live todinha, que ela é um amor de pessoa. Faz a gente Nossa, ela rir é muito. E ela tinha essa dificuldade, ela chegou a mim, Geilson, e disse assim, professor, eu estou vendo química orgânica na escola e a professora não está elaborando ferramentas para eu poder entender como é que se monta aquelas moléculas, como é que se dá a nomenclatura delas. E eu disse a ela, poxa, Maria de Fátima, complicado, viu? E assim, existe braille para isso? Aí ela, existe, professor. Mas aí vem a outra dificuldade. O professor está qualificado, né, Geilson, para poder saber usar o braille, ainda mais numa perspectiva de química. Então eu peguei o material em braille para química, não consegui ter facilidade em um aplicar com a Maria de Fátima, senti pelo contrário muita dificuldade. E aí o que foi que me veio como solução? Eu comprei aquelas bolinhas de isopor, Gilson, lá no centro, de tamanhos diferentes. E aí a Aham. bolinha que era maior, eu fiz o carbono, a bolinha menor, eu fiz o hidrogênio, e aí a gente foi pelo menos entendendo um pouco a construção dos hidrocarbonetos, montando com papel não, com palito de churrasco as bolinhas. E aí eu ia fazendo as moléculas de metano, butano, é, com dupla ligação, tripla ligação. Então, dessa forma foi que eu consegui flexibilizar a química orgânica para Maria de Fátima. Sendo que depois ela veio com as mesmas dúvidas suas. Professor, agora eu estou vendo física. E a física eu estou com dificuldade em ondas, eu estou com dificuldade em eletromagnetismo. E aí vem toda aquela dificuldade, né, Gilson? Eu acho que quando se cria uma maquete tátil, né, ou um projeto que você possa tocar, isso facilita muito, né, a aprendizagem. Sim, nossa, facilita bastante. Eu tive uma experiência no ensino médio com uma professora de matemática. Ela foi Uhum. minha professora no segundo e no terceiro ano. E ela foi me ensinar geometria. Eu Olha que tive massa. muita dificuldade. Aí o que foi que ela fez? Ela pegava papel e fazia dobradura. E a partir daí ela me ensinava. Pegava na minha mão, olha, o triângulo é assim, o retângulo é assado, você vai calcular uma ponta com essa. Ou então, quando ela não fazia com papel, ela fazia com os próprios dedos mesmo, pegava na minha mão e fazia. E isso Legal. facilitou de alguma forma o meu aprendizado. Agora, com física e química já foi essa dificuldade. Primeiro porque química teve toda essa questão aí, né? Questão que é Aham. muito visual e tal. E para piorar a situação, no meu terceiro ano, a gente trocou de professor duas vezes e no último bimestre a gente ficou sem professor. Meu Deus do céu, Foi. difícil, viu? Não, e assim, a gente ainda sente outras dificuldades, né? Se não fosse só a flexibilização curricular, né, Gil, você ainda tem essas questões estruturais, né? Primeiro, Exatamente. que física era para você ver, de acordo com a LDB, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né? A física, ela se insere já no nono ano para as escolas públicas. Aqui no Ceará era para ser assim, sendo que o que é que acontece? Normalmente o conteúdo de física não é dado, porque alguns Não. professores não se sentem qualificados, não é isso, Geilson, a lecionar essa Isso. disciplina, porque o nono ano das escolas públicas aqui do estado do Ceará,
ele é para ser dividido o currículo em metade do ano química, metade do ano física, não é isso? Sendo que normalmente os Isso. professores dão só química, né? Ou nem passam perto da física assim, o mais superficial possível. E aí você só vai ver física no ensino médio. No ensino médio você vai ver a física no primeiro, segundo e terceiro ano, né? E aí vem toda essa questão. Você já chega lá sem ter pelo menos visto as introduções, os primeiros passos da disciplina. Você já chega com ela forte, né? Requerendo resolução de equação do segundo grau, resolução de equação do primeiro grau, uso de sistemas, uma álgebra já apropriada para o ensino médio, sendo que isso, né? Isso você vai já pegar em contato no ensino médio, você já poderia ter visto com mais tranquilidade no nono ano, né? E às vezes não é feito assim. Fora E essas para piorar a substituições, né? situação, e para piorar a situação, tem a questão também do material. Porque o que Sim, era que acontecia? Os livros eram mandados para serem produzidos em braille, só que como ó, a demanda de aluno no CRIAS é muito grande, sim, atende o Ceará todo, não tem como dar conta. Então, muitas vezes, o livro chegava com 2 meses depois. E o livro em braille, para quem não sabe, ele é dividido em várias partes. Então, como o braille é uma escrita muito grande, um livro normal, se um livro tiver 10 capítulos, em braille é 10 livros. Então, o que era que acontecia muitas vezes? Quando eu recebi o capítulo 1, o professor já estava no capítulo 4 e já não servia mais. mas olha isso, rapaz, essa tua fala é riquíssima, meu amigo. Entendam aí a fala do Geilson. Ele chegava no capítulo 1 na sala de aula, requeria o livro que é em tinta para ser produzido em braille. Para quem não sabe, quando o livro é transcrito, né, Geilson, a palavra certa? Transcrever. Isso, Quando ele é isso, transcrever transcrito, né, Geilson, de tinta para para braille. quando o livro é transcrito de tinta para braille, o volume dele em braille é muito grande. Aí, fora isso, tem a demanda que os centros que fazem essa produção têm, que é muito grande. Por exemplo, o CREAS tem uma produção braille muito eficiente, mas não dá conta, a demanda é grande demais. E aí o Geilson pede o livro no capítulo 1, dentro da sala de aula, só vai receber esse livro em braille quando o professor já está no capítulo 4. Ou seja, dificilmente ele está sempre atualizado, né, Geilson, com material para acompanhar a aula do professor. Exatamente. Assim, teve alguns livros que o CRIAS, eles não conseguiram adaptar, porque tinha muito desenho, tinha muitas fórmulas, eu não sei como está agora, mas eles Sim, tiveram muita dificuldade, porque eu acho que na época, não sei se ainda continua assim, mas eles não tinham recurso suficiente. sim, continua. Continua assim, né? Continua, principalmente a parte de desenhos, né? Porque assim, você pode transcrever para o Braille, né? A parte em tinta que está no livro, que está escrito em tinta. Mas os desenhos, os gráficos, as representações em imagem em 2D, elas são muito difíceis de você representar por meio de pontos, né? E aí vem a deficiência, às vezes, né, de no nosso centro a gente não ter como dar tanto suporte nessa questão. Existe, inclusive, no CREAS uma máquina lá que eu até que consertei, Geilson, que é um Uhum. termofor. Sendo que esse termofor ele ainda é utilizado mais para os atendimentos, não na produção, né? Mas o termofor é que é uma máquina mais apropriada para você poder fazer a representação das imagens dos livros para algo tátil, né, para a pessoa cega. Então, teria que ver uma possibilidade de usar essa máquina, que é o termofor, para produzir essas imagens, né, em alto relevo para os alunos poderem compreender melhor o conteúdo. Mas muito boa essa sua fala, porque assim, a gente viu já que tem a questão da disciplina ser muito abstrata, a questão do material não ser adaptado, a logística para o material ser entregue, que muitas das vezes não é a mais rápida de todas, né, Gilson?
e a questão Isso. estrutural mesmo do ensino, porque na escola pública é muito comum a rotatividade de professores, porque boa parte deles ainda são temporários. Então, sai um professor, entra outro, muda toda a rotina, muda toda a dinâmica, e aí é uma nova adaptação também, né, Geus, para essa rotina, né? Verdade. E para piorar a situação, quando o professor vem saber que tem um aluno cego em sala de aula, é no Hum, primeiro dia de aula. Ou seja, ele não tem nenhuma chance de se preparar, de respirar. Ele chega na não. sala, tá lá o aluno. E aí? Pois é, não, isso aí é comum demais. Eu acho que meus colegas aqui, professores, né? Tá aqui um professor amigo meu, gente, uma pessoa maravilhosa, foi meu professor na Universidade Federal do Ceará, o professor Willam Cruz, né? Hoje professor do IFCE e pesquisador notório em todo mundo, né? Na área de física teórica. Ele está mandando aqui um abraço, viu, Geilson, para Um você. abraço para você também, meu amigo. E o professor Willam, ele fez um trabalho super interessante, Geus, que foi a construção de uma maquete do sistema solar, certo? Com controle de temperatura para alunos cegos. Olha que massa! Olha aí E que aí, massa. legal demais. E o professor Willam, eu vou depois disponibilizar esse artigo seu que foi publicado para todos que estão assistindo a gente. Eu vou criar uma postagem, um link para poder disponibilizar ele para todos. Viu? Foi um trabalho muito bom, muito relevante, mostra a sensibilidade do senhor, né? Em estar se preocupando com essa temática. Um grande pesquisador que também se preocupa não só com a física teórica, mas também com o ensino. Muito obrigado, professor. E assim, essa temática que o Geus falou é muito verdade. Os professores chegam na sala de aula já sem formação para lidar com o público da educação especial. Isso daí já é notório. Não existe disciplina obrigatória, nem nas pedagogias e nem nas licenciaturas, que consiga abarcar toda a formação necessária para a educação do público da educação especial. E aí o que é que acontece? Ainda tem isso, né, Gilson? O aluno chega na sala e o professor não é avisado antes, né? Então, fica de mãos atadas. Era bom se tivesse uma preparação antes para que ele pudesse se planejar também nas suas aulas, né? Para poder suprir essas necessidades, mas normalmente não há essa conversa, né? Literalmente cai de paraquedas, né, Gilson, na sala de Cai de aula. paraquedas, aí como nunca teve contato, toma aquele susto, aí Sim. fica sem saber o que fazer. Eu, na hora que eu agora estou fazendo assim, quando começa o semestre na faculdade, eu já pego, eu entro no site, eu peço alguém para me ajudar, eu pego o e-mail de todos os professores, aí eu já mando e-mail para eles explicando a situação todinha, eu falo com a coordenação, eu falo com a equipe lá, olha, professor tal, quem vai ser meu professor em tal semestre? Eles sabem que tem um aluno cego, eu quero o e-mail de cada um, vou lá, pego o e-mail e explico Caramba, tudinho. nossa. Muito legal isso, Geilson. Isso aí é até um manual de sobrevivência, né? Do cego para a universidade, viu? Que tu tá falando, porque Verdade. e assim, guia de sobrevivência do cego da universidade. Fale com o Olha Geilson. aí o tema legal, vou gravar um vídeo pro canal com esse tema, aí gostei. Bora! Achei fantástico. Isso aí até para um e-book, viu, Geilson? Isso era top, viu? Sim, com várias Nossa, muito dicas. show, gostei. Vou começar a pensar aqui, viu? Ou na hora. Porque, gente, não é brincadeira, não. Eu tenho alunos autistas que eles entram na universidade, né? Eu tenho 5 deles que estão na universidade, e isso é sobrevivência. É tão interessante porque, assim, eles se sentem totalmente perdidos. Por quê? Como eles têm uma certa questão com a interação social, né? E aí eu digo a eles assim, cara, tu já conversou com os veteranos? Já fez amizade com todo mundo? Já conseguiu saber com a galera que já fez as disciplinas ano passado? Quais são os melhores livros? Quem são os professores? Qual é a literatura que eles aprovam? Como é a prova de avaliação deles? E eles ficam, professor, não, eu estou estudando, não adianta, cara, tu tem que interagir, né? Tem que ter esse network, né, Geilson? Saber Verdade. conversar com a coordenação, com os professores, preparar eles.
Porque, na realidade, a gente esperar que as pessoas realmente se preparem para lidar conosco é muito difícil. A gente tem que estar ensinando elas mesmo e estar lutando para que elas nos tratem como deveria, né? Verdade, porque se a gente não falar, não vai adiantar nada. E principalmente é no caso do autismo, né? Que é uma deficiência invisível, que você não vê. É Pois diferente é. do cego que está ali com a bengala, é diferente do cadeirante que está ali com a cadeira de rodas, que você vê, você já nota, já o autismo não. Na faculdade a gente tem alunos também com autismo, e lá já está tendo essa conscientização. Por exemplo, sempre quando tem algum evento no auditório, lá eles avisam logo, olha, evitem estar batendo palmas, vamos substituir por palmas em libras, ou então estalar de dedos, porque nós temos estudantes com autismo, e as palmas deixam eles muito desorganizados. Então já tem essa conscientização. Pois essa questão que tu falou, rapaz, é demais. A gente tende, sempre que está falando, sempre que está se mostrando, às vezes se pensa, né, Geilson, que quando o deficiente, o cego, o surdo, o autista, está querendo falar e mostrar que existe naquele espaço, algumas pessoas entendem errado como uma questão de querer se amostrar, se colocar, se querer ser centro de atenção, e não é. É uma questão mesmo de mostrar que está ali e que tem que ser visto e que tem que ser compreendido, né? E tem que ter suas necessidades supridas. E aí eu lhe digo, tem que estar realmente lutando sempre, né, Geilson? Porque você Lutando falou uma coisa sempre. super interessante. Se a gente não falar, quem é que vai? Porque a melhor pessoa para falar é a gente que tem a deficiência, porque a gente vive. Então é Exato. importante que a gente fale. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar nada. E se outra pessoa for falar por nós, ela não vai falar da forma como tem que ser falada. Perfeito. Olha, gente, por isso que eu tenho feito algumas lives agora, chamando aquelas pessoas que sentem realmente a temática da qual a gente está falando. A última live foi com a Andrea, né, mãe do Gabriel, que é mãe de uma pessoa com paralisia cerebral e superdotação. O Geilson aqui é cego, então se a temática é deficiência visual, chamaram um cego para falar. Eu sou muito a favor dessa perspectiva que o Geilson falou, que é a de que tudo bem a gente ter especialistas falando sobre determinados temas que são de alta relevância na área da educação especial. Mas também lembrem de convidar, né, Geilson, aquelas pessoas que são desse público para poder falar, né, porque é essa fala que é a de maior riqueza de informações, porque são as falas de vivência, de pele, de sentir, né, de suar, de sofrer, né, e de ganhar também, né, de conseguir vitórias. E é essa fala que a gente consegue trazer mais aprendizado mesmo. O Geilson falou uma coisa super interessante sobre o autismo, Geilson, que foi a questão do autismo não ter cara, né? Tem até essa hashtag, né? Autismo não tem cara. Do mesmo jeito que tem a hashtag para cego ver, né? Aí tem a hashtag autismo não tem cara. E eu acho Nossa, muito eu não legal. sabia. Novidade para mim. É, eu achei super legal a tua fala, porque tem essa hashtag. E assim, o autismo, por não ter cara, ele dificulta muito você perceber que tem aquela pessoa com a necessidade naquele espaço. E principalmente porque às vezes ela está lá, não aparenta, e ela também ainda tem aquela questão da interação social que às vezes não é fácil para ela se expressar, né, Geil, se requerer os seus direitos. Então, sempre lutando, sempre buscando trazer a consciência das pessoas para nós. Geilson, eu queria saber se você se sentia à vontade para falar um pouco sobre aquele tema que tem no seu canal, que eu acho que era super importante a gente falar hoje. Opa, com certeza, falo sim. Capacitismo. Eu queria que as pessoas soubessem o que é esse tema que eu aprendi tanto no seu canal. Tu poderia falar um pouquinho? Posso sim. Fale, meu amigo. Vamos lá. Capacitismo é um preconceito voltado para a pessoa com deficiência.
A Uhum. pessoa que pratica esse preconceito é o capacitista. O que é que o capacitista acha? Que não ter um braço é ruim, mas não ter os dois braços é pior ainda. Olha Ter aí. os dois braços já é pior ainda. Mas você cego é pior ainda que ser cadeirante, é pior ainda que ser surdo, é pior ainda e por aí vai. Sim. Aí, então, o que que acontece? A nossa sociedade, ela tem um padrão. Você tem que enxergar, você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que andar com as suas pernas, com as duas pernas, você tem que ser assim, perfeito. Quando você foge dessa norma, ou Sim. você é visto como um coitado, como incapaz, que não tem Uhum. capacidade de fazer nada, ou você é visto como um super-herói, um deus, um exemplo de superação, como se aquilo que você faz fosse algo impossível de você fazer, que você tem algum poder do além, do alto, não sei das quantas, para poder realizar aquela atividade. Aham. Não, essa visão do capacitista, né, que tem todo esse conceito do capacitismo, eu não conhecia, Geilson. Eu vim conhecer esse tema no ano passado, quando eu participei do segundo seminário, né, Cultura do Acesso, organizado aqui pela Secult, né, do governo do estado do Ceará, e eu achei formidável esse tema, porque existe mesmo essa perspectiva de que há uma hierarquia, né, de Exatamente. deficiência. Você ter uma deficiência é ruim, mas você ter outra é ainda pior e por aí vai. E aí nós temos que quebrar com esse preconceito, gente. Temos que mudar essa visão. Em sala de aula ainda existe muito isso. É tanto que, assim, se tem mais de um deficiente dentro da sala, sabe, Geilson? A gente vê Uhum. esse capacitismo, sabe como? Na localização das cadeiras em relação à sala. Então, assim, Ah, olha que interessante, aquele aluno com a deficiência dentro do capacitismo, né, mais grave, ele fica lá no fundo. E aquele que ainda dá para se trabalhar, ele fica mais perto da lousa. Olha só que interessante isso. Então, assim, existe toda nossa. uma questão do capacitismo que exclui e exclui dentro de uma hierarquia ainda, né? Você vê que tem que quebrar com esse preconceito, a gente tem que mudar. E mudar isso requer mais formação, mais políticas públicas, quebrar barreiras atitudinais, né? E assim, voltando ao tema do ensino de física, eu queria te tirar uma, que tu me desse assim uma ideia. Deilson, como é que tu faz na universidade que tudo bem, você não vê mais física, né, na pedagogia, mas assim, Uhum. como é que você consegue acompanhar as aulas agora dentro da universidade? Antes de eu tocar nessa temática, só voltando um pouco na questão do capacitismo, eu gostaria de citar aqui alguns exemplos de atitudes capacitistas, Sim, que é ótimo. muito recorrente. Por exemplo, vamos supor, isso aí já aconteceu na universidade. Uma vez eu fui para o RU, que é o restaurante universitário, e eu Aham. estava com uma amiga minha, a gente estava lá almoçando. Quando chegou um rapaz e perguntou para minha amiga, como é a faculdade para ele? E a moça que estava do lado dele perguntou, Oxe. cara, pergunta para ele. Show! Gostei da resposta dela, viu? Tem isso mesmo, né? Com o cego, né? As pessoas querem Nossa, falar com quem isso está do lado. acontece demais. E assim, logo no início, eu pensava assim, não, deve agir dessa forma, porque como eu não estou olhando para o rosto da pessoa, deve estar achando que eu não estou entendendo. Mas não, cara, isso também acontece com quem é cadeirante. Uma vez eu assisti um vídeo de uma moça que é cadeirante, ela contou que passa pela mesma situação. E isso é mais comum do que você imagina. Você vai para um médico, o médico pergunta, o que é que ele tem? Ele está assistindo do aonde? Quando você está na rua, ele é seu filho? A cegueira dele é de nascença? É como se você não estivesse ali. E muitas vezes você responde a pergunta da pessoa, mas ela continua perguntando pelo seu acompanhante, ela não se manca, Ela não cai a ficha, né, gente? não cai a ficha. Não, isso aí é triste, rapaz. Olha,
Eu tenho várias histórias disso aí lá no CREAS, sabe? Assim, de, por exemplo, muitas dos diálogos, né, com a pessoa serem direcionadas para quem está do lado dela, eu não digo nem acompanhante, não, é que está até do lado dela, e não direcionar a própria pessoa, como se a própria pessoa não tivesse capacidade ou, sei lá, não existisse ali. É muito. Isso é um comportamento, então, capacitista, né, Geilson, esse comportamento, né? Nossa, demais. Outro comportamento assim que acontece muito, assim, não chegou ainda, não chegou a acontecer comigo porque eu não bebo bebida alcoólica, mas muitos Uhum. amigos meus cegos que gostam de tomar uma, né? Eles Uhum. falam muito para mim que quando vão comprar cerveja, os donos lá do botequim diz que não tem. Ou então perguntam, você pode beber? Agora pronto. Não, esse tema que tu tá falando aí é muito interessante. Inclusive a sexualidade para o Exatamente. cérebro, não é isso? Às vezes as Isso. pessoas, isso daí gente, é um preconceito que gira em torno de tantas coisas, vocês não têm noção. É como se o cego, o surdo, o autista, o deficiente físico não tivesse sexo, não pudesse fazer sexo, não pudesse namorar, não pudesse beber, não pudesse ir para festa, não pudesse ter uma vida como a de qualquer outra pessoa, né? É sempre questionado, sempre perguntado se pode, se faz, né? Então, assim, E é a uma gente não visão pode fazer nada. fascista. Olha, eu já passei por uma situação que eu fui comprar pão na padaria. E quando eu Hum, cheguei lá, as pessoas ficavam comentando: Nossa, será que a mãe dele sabe que ele tá aqui? Aí na época, isso aí foi ano passado. Aí eu só minha comigo, nossa. poxa, 5 anos, não sou mais criança, não. A minha mãe tem que saber que eu tô aqui. Eu, vamos. Não é assim ainda, viu? Geilson, a Saldanha tá querendo saber aqui, ela fez uma pergunta aqui para ti, ó. Geilson, Ah. fale sobre inclusão no ambiente escolar. Destaque um ponto que tenha feito a diferença para você se sentir incluído durante a jornada acadêmica. Nossa, eu poderia citar muitos, vários e vários, mas assim, um ponto que eu vou citar aqui foi a primeira semana de Aham. acessibilidade e inclusão, organizado pelo Centro Acadêmico Paulo Freire, da Faculdade de Educação. Esse Olha. evento ele aconteceu dia 11, 12 e 13 de novembro do ano passado, Uhum. e foi um evento todo organizado pelos estudantes. Os estudantes abraçaram a causa, tiveram essa iniciativa e fizeram esse evento acontecer. E detalhe, ele foi feito assim, um mês só de planejamento. A gente ficou até com receio de não conseguir dar conta, mas deu certo, porque era algo que eles já estavam querendo fazer. E a gente decidiu que ia fazer e fez acontecer. Inclusive, esse Hum. evento os melhores momentos, está até no meu canal. Depois, quem quiser dar uma passadinha lá, esse evento Sim. está lá. Primeira semana de acessibilidade e inclusão do Centro Acadêmico Paulo Freire, está lá no canal, a parte 1 e a parte 2. E depois que aconteceu esse evento, eu pensei, meu Deus, o mundo ainda tem jeito, ainda há esperança. Tem. Ei, Geilson, fala aí de novo o endereço do teu canal, por gentileza, ó, pro pessoal. Vendo no Escuro com Geilson Souza. Gente, Vendo no Escuro com Geilson Souza com S, não é isso, Isso, Geilson? Isso, né? Com Geilson isso. Souza. Isso é o canal dele no YouTube, viu? Que lá tá bombando, viu? Vocês têm que seguir o trabalho dele lá. Vão lá se inscrever, dê o joinha, liguem o sininho, não é não, Geilson? Tem que ser Com assim. certeza. Gente, o Geilson aqui. Ah, Geilson, tem uma professora aqui, eu acho que é professora. A Ângela mandou dizer que está lhe assistindo, viu? Beijo, Ângela. Olha aí, Ângela, ele está aqui falando, ó, ela está respondendo, Geilson. Primeira semana de acessibilidade e inclusão da Faculdade de Educação. Esse foi o título. Olha aí, a Ângela mandando lembrança aqui para ti. É... Ah, a professora Lucimeire Carvalho, viu, Geilson?
Ela deu um alô lá no comecinho, viu? Mandou um abraço para você, Isso disse que está assistindo. mesmo. Show. Lucimeire Carvalho, gente, para quem não conhece, a Lucimeire é Outra professora lá do professora. CREAS. É lá do CREAS, viu? Uma professora fantástica, trabalha comigo, é vizinha minha de sala, viu? E Olha ela aí. desenvolve um trabalho fantástico na estimulação precoce, né, para o público deficiente visual e também baixa visão, e tem dado uma assistência fantástica a esse público já há muitos anos dentro do CREAS e também na época que ela foi professora, né, lá no Instituto dos Cegos. Ah, Geilson, até eu queria te perguntar uma coisa. Na tua trajetória de ensino fundamental, durante a tua alfabetização, tu tem assim, alguma experiência lá do Instituto dos Cegos ou de outro espaço que tu acredita assim, que foi muito importante para ti? Porque, por exemplo, o Bosco, né, ele me falou muito, né, o Bosco também é um cego é, fantástico, um amigo nosso, né, uma pessoa incrível, e ele me disse que na trajetória dele, o professor itinerante, né, na época, foi assim, a pessoa responsável por ter ajudado ele a ter essa autonomia nos estudos, né? Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho desse teu período de alfabetização no ensino fundamental. Vamos lá. Eu estudei no Instituto dos Cegos na época do jardim, desde o jardim até a quarta série, que hoje é o quinto ano. É uma experiência que me marcou muito, que eu trago para mim até hoje, foi a oportunidade de ter convivido com professores que também eram cegos. Eu Ah, convivi muito com a Naíla, com a Ana Lúcia, a Vânia. A Ana Lúcia, junto com a professora Salete, a Ana Lúcia foi que me alfabetizou em Braille. olha que Então, essa maravilha. experiência foi muito marcante assim para mim, porque ali eu já percebi, nossa, se ela consegue, eu também consigo. Gente, vocês ouviram essa fala do Geilson, como é importante. Ele lidou, durante a formação dele de alfabetização, com também professores cegos. E isso para ele não foi só tão importante como aprendizado, como didática, né, como processo de alfabetização, como também motivacional, porque ele se viu, né, Geilson, como Isso. um outro cego me ensinando a se alfabetizar, né? Então eu também tenho capacidade de me alfabetizar. E isso é importante, né, Geilson? A gente ter a representatividade, a participação de cegos e outros, né, autistas, surdos, dentro de alguns espaços para conviver conosco, né, para nos dar aquela motivação de pertencer também a esses outros espaços, né? A gente tem uma Isso. noção de onde pode chegar também, né? É muito importante a gente ter essa referência, porque por muitas vezes, quando eu começava a pensar, nossa, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas logo depois vinha aquela lembrança, nossa, meus professores são cegos, moram sozinhos, são Isso. casados, têm filhos, levam uma vida normal. Inclusive, tem um vídeo muito show, que é da Ó, professora Naíla. certo. O título do vídeo está lá no canal, eu postei, eu acho que está um mês mais ou menos. Conheça a Naíla, a primeira aluna cega da Faculdade de Educação da UFC, onde ela relata a experiência dela. Muito bom. Não, isso Muito aí bom, é. recomendo. Opa, pode falar, meu amigo, fica à vontade. Assim, eu recomendo. E uma coisa, assim, falando sobre essa questão da representatividade, é uma Uhum. coisa assim que eu sinto muito falta demais. Isso já até já virou tema de outros YouTubers com deficiência visual também. É que a gente sente muita falta dessa representatividade. Me ajuda aí. Representatividade. Isso. Na mídia, porque, por exemplo, é raro você assistir uma novela que tenha um personagem com deficiência. E quando Isso. tem, na maioria das vezes, o ator ou a atriz não tem a deficiência daquele personagem. Então a gente sente muita falta dessa questão. E quando o personagem aparece com algum tipo de deficiência, é com essa visão capacitista. Ou que ele é um super-herói, tem superpoderes, ou que Isso. ele é um coitado. Ah, um exemplo disso é o Demolidor, né? Da Marvel, né? Se eu não me engano, né? Que é cego,
mas é um super-herói, né? Tem uma super audição, tem uma capacidade acima da média de flexibilidade dos movimentos e tudo. Não pode ser o deficiente nu e cru, né? Como ele realmente é. Tem que ter sempre Não. algum fator, né, que extrapole. Por exemplo, isso é muito comum, sabe aonde, isso também? No autismo, viu? O autismo ele é muito vendido na mídia, né, em Hollywood, em seriados, como o autista superdotado. E não o autista como ele realmente é. Você vai ver o autista superdotado médico lá do Good Doctor, você vai ver o autista superdotado lá no Rayman, né, que o Tom Cruise, né, que é um dos protagonistas do filme, usa o irmão dele autista para poder ganhar nos jogos de cartas em Las Vegas, porque o irmão dele tem uma memória extraordinária, né, que consegue memorizar todas as cartas. Então, assim, a realidade nua e crua ainda não é muito bem apresentada verdadeiramente, né? Ela é maquiada, ela tem que ter um brilho, ela tem que ter um tom de espetáculo para poder agradar, né, o espectador. E a gente precisa exatamente mostrar as coisas como elas realmente são, né, meu amigo? Ei, Geilson, Exatamente. tem uma pergunta da Flávia Magardi que é assim: Geilson, neste período de isolamento social, como tem sido o suporte da faculdade para você? Se ela tem. Assim, Pode falar, meu amigo, fica à vontade. sim, por enquanto a gente não está tendo nenhuma atividade remota, né? Eles suspenderam tudo. Mas uma coisa que eles estão fazendo que eu achei muito bonito é que eles estão sempre mandando mensagens Ah, de motivação, dizendo, olha, esse momento vai passar, é só uma fase, que bom. busquem ler livros, meditação, se cuidem, estamos aqui. Então essas mensagens são mensagens simples, mas que fortalecem a gente. É um momento assim que a gente não está podendo ir para a faculdade agora, mas a faculdade vem até nós. E a faculdade ela vem até nós não de uma forma conteudista, mas ela vem de uma forma que ela se preocupa com você. Entendi. Geilson, a Sandra Sherazade está pedindo para eu fixar o canal teu. Gente, é a primeira vez que eu ouço esse termo numa live. Como é fixar, gente? Eu tenho que comentar o nome do canal dele, aí fica marcado, é isso? Porque eu não O link entendi do, ainda. o link do canal tá na biografia do meu Instagram. Pronto, perfeito, Geilson. Então, gente, ó, quem quiser encontrar o canal do Geilson, onde ele fala sobre todos esses temas, desculpa, viu, Sandra? É só ir até o Instagram dele. Geilson tá chegando. E vai ser muito bom, gente. O tema de hoje é muito interessante, porque imaginem aí você conseguir, né, flexibilizar o conteúdo de física, que já não é um conteúdo, né, de aceitação da maioria dos alunos. Agora imagine que está chegando e vai ser muito bom, gente. O tema de hoje é muito interessante, porque imaginem aí você conseguir, né, flexibilizar o conteúdo de física, que já não é um conteúdo, né, de aceitação da maioria dos alunos. Agora imagine como você pode adaptar, né, ou flexibilizar, que é o termo mais atual, esse conteúdo para alunos cegos. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema. Geilson vai estar aqui para poder exatamente falar da experiência dele, né? Opa, Geilson, chegou meu amigo aqui, gente, ó. Cheguei, boa noite! Ô, coisa boa. Tá todo mundo ouvindo, Geilson bem? Vocês aí vão informando o que é que vocês estão achando da conexão, se tá tudo certo, tá certo? O Vocês estão Geilson... me vendo? Isso, que é o... Vamos lá, respondam aí, gente. Poliana, tudo bem? Poliana, Sara, seja bem-vinda. Olha, Jeane, prazer, Jeane, seja bem-vinda. Boa noite, Michele. O pessoal tá chegando ainda, viu, Geilson? Aí a gente vai vendo aqui quem é que já tá participando. Deixa eu ver aqui quem mais está chegando. Pronto, a Flávia disse que tá tudo ok, viu, Geilson? Que a gente já pode começar. Tá todo mundo nos vendo e tá dando para ouvir bem direitinho. Ô, Poliana.
Ó, Doroteia, seja bem-vinda, viu, Doroteia? Lição de apoio, seja bem-vinda. Sim, então, gente, eu vou começar logo a abrir o tema aqui com vocês, né? Geilson já está aqui conosco, eu vou passar já já ele para ele poder se apresentar a vocês. O tema de hoje é ensino de física e deficiência visual. Como que a gente pode flexibilizar esse currículo para pessoas deficientes visuais? Então, assim, é muito importante vocês também estarem interagindo para poder dizer a gente mais ou menos qual é o sentido que a nossa conversa pode levar. O Geilson vai falar, primeiramente, aqui da experiência dele como próprio cego, né, no ensino fundamental, médio, infantil, como que ele fez para poder entender melhor o conteúdo de física dentro da vivência dele, isso que é o importante, porque uma coisa é a gente falar sobre determinado tema que a gente conhece ou já vivenciou, a outra coisa é por alguém que sente na pele, né, Geilson? Que realmente É verdade. vive a situação. Então, gente, eu vou passar aqui a fala para o Geilson, né? A gente vai falar sobre ensino de física e deficiência visual. Geilson é aluno da graduação da pedagogia aqui da Universidade Federal do Ceará, é cego, é amigo meu, já nos conhecemos lá do CREAS, que é onde eu trabalho, né? E ele vai começar falando aqui da vivência dele, da experiência dele de vida, e a gente vai fazendo as contribuições. Então, Geilson, a fala fica com você, meu amigo. Fique à vontade. Vamos lá. Boa noite a todos. Como o Paulo Vitor bem falou, meu nome é Geilson, sou deficiente visual total, sou cego total, sou aluno da pedagogia da Universidade Federal no Ceará. Estou no YouTube com o canal Vendo no Escuro com Geilson Souza, Muito onde eu bom. mostro o meu dia a dia na faculdade, as dificuldades que eu passo, tudo. E tocando assim nessa temática da física, a minha experiência não foi assim tão boa, né? Imagina. Pois é. É assim, eu tive excelentes professores, só que os meus professores de física, eles não sabiam como lidar com aluno com deficiência visual. Eles faziam tudo aquilo que estava ao alcance deles, mas mesmo assim era difícil, porque eles não sabiam como passar aquele conteúdo para mim. Eu também, na época, eu não sabia como ajudá-los, eu não sabia como ensiná-los, porque física era algo novo para mim no ensino médio, né? Porque essa disciplina só chega no ensino médio. E eu nunca tinha tido esse contato com a física. E a única coisa que eu conseguia fazer mesmo era os cálculos. Os professores assim tiveram muita paciência comigo, eu sempre tirava nota baixa em física. E isso para mim era uma tristeza muito grande, porque a nota mais alta que eu tirava era 4. Porque a física ela tem elementos muito visuais. Questão de ondas, não sei o que, eletromagnéticos e tal. E isso, para quem é cego, é muito confuso, é muito abstrato, porque como é que a gente vai saber como é uma onda eletromagnética? Tem Sim. que ser alguma coisa que a gente possa tocar. Como é que a gente vai saber a questão de, por exemplo, questão de movimento retilíneo, uniforme? Olha, são tantas coisas que foi tão assim difícil que eu acabei deletando da minha mente. Mas assim, não foi por falta de vontade de aprender e também não foi por falta de vontade dos professores me ensinarem. Eles foram muito compreensivos, eles se esforçavam ao máximo e para mim era assim uma dor muito grande, porque eu percebia que os professores eles queriam passar o conteúdo, mas Sim. ele não conseguia de jeito nenhum. E eu percebia que até os professores eles ficavam desanimados com essa questão. Mas a culpa não era nem deles e nem minha. Então a gente acabava se comportando e buscava ajudar um ao outro na melhor forma possível. Geilson, eu queria fazer uma contribuição na tua fala. Gente, essa fala do Geilson é muito importante de ser ouvida, inclusive não só por nós aqui, todos que a maioria trabalha aqui na área da educação, mas também pessoas interessadas no tema, professores
outros níveis de ensino, por exemplo, nível superior, que agora estão tendo contato, né, Geils, com a inserção, né, de alunos cegos, autistas, síndromes de Down dentro da universidade, para poderem ter uma sensibilidade e buscar saber, junto com o aluno, como poder ajudá-lo. Vocês vejam aí que o Geilson falou uma coisa super interessante. A culpa não era dos professores e também nem da falta dele em querer aprender. Porque às vezes a gente vê o aluno nosso com alguma dificuldade e às vezes a primeira reação que a gente tem é de achar que ele não está interessado. Mas será que está conseguindo esse conteúdo chegar até ele ser acessível, né? E o Geilson falou que em muitas situações o conteúdo de física para ele foi bem difícil. Por quê? Porque esse conteúdo é abstrato. Você imaginar, por exemplo, ele falou um assunto muito legal, movimento retilíneo uniforme. Você tem que resolver uma questão daquela, né, Geilson? Que às vezes a gente tem que... A gente que é vidente, né? A maioria aqui de vocês que estão assistindo somos videntes, nós escrevemos, nós desenhamos, né, a questão toda para poder compreender o transcorrer da ideia da solução da questão. No caso do Geilson, ele tinha que elaborar tudo isso mentalmente. Isso é um exercício de abstração muito complexo. Então, o que ele falou é muito importante. Tinha que ter algo tátil, né, Geilson, para poder facilitar você compreender a questão, né? Isso, exatamente. E até no Enem também eu tive essa dificuldade, que as questões do Enem, cada questão é um texto, né? E Isso. colocando física, então, meu Deus, é muito complicado. As de física eu chutei todas, porque eu não sabia. Olha Não tinha só. como eu fazer. Eu quando no CREA-S, onde eu trabalho, né, eu sou concursado lá, a maioria aqui já deve estar sabendo por acompanhar nossas lives, mas assim, eu e o Geilson nos conhecemos lá, né, Isso. do CREA-S, e lá no CREA-S eu tive uma experiência de auxiliar uma aluna, né, na aprendizagem dela de química orgânica, que foi a Maria de Fátima, que eu acho que tu conhece também, né, Geilson, a Maria de Fátima. Isso. Vivo seguindo ela nas redes sociais. Ai, a gente boa demais. Eu vou ver se eu faço uma live com ela. Né? A gente ia rir a live todinha, que ela é um amor de pessoa. Faz a gente Nossa, ela é rir muito. E ela tinha essa dificuldade, ela chegou a mim, Geilson, e disse assim, professor, eu estou vendo química orgânica na escola e a professora não está elaborando ferramentas para eu poder entender como é que se monta aquelas moléculas, como é que se dá a nomenclatura delas. E eu disse a ela, poxa, Maria de Fátima, complicado, viu? E assim, existe braille para isso? Aí ela, existe, professor. Mas aí vem a outra dificuldade. O professor está qualificado, né, Geilson, para poder saber usar o braille, ainda mais numa perspectiva de química. Então eu peguei o material em braille para química, não consegui ter facilidade em aplicar com a Maria de Fátima, senti pelo contrário muita dificuldade. E aí o que foi que me veio como solução? Eu comprei aquelas bolinhas de isopor, Gilson, lá no centro, de tamanhos diferentes. E aí a bolinha que era maior, eu fiz o carbono, a bolinha menor, eu fiz o hidrogênio, e aí a gente foi pelo menos entendendo um pouco a construção dos hidrocarbonetos, montando com com palito de churrasco as bolinhas. E aí eu ia fazendo as moléculas de metano, butano, com dupla ligação, tripla ligação. Então, dessa forma foi que eu consegui flexibilizar a química orgânica para Maria de Fátima. Sendo que depois ela veio com as mesmas dúvidas suas. Professor, agora eu estou vendo física. E a física eu estou com dificuldade em ondas. Eu estou com dificuldade em eletromagnetismo. E aí vem toda aquela dificuldade, né, Gilson? Eu acho que quando se cria uma maquete tátil, né, ou um projeto que você possa tocar, isso facilita muito, né, a aprendizagem. Sim, nossa, facilita bastante. Eu tive uma experiência no ensino médio com uma professora de matemática. Ela foi minha professora no segundo e no terceiro ano. E ela foi me ensinar geometria. Olha Eu que tive muita dificuldade. Aí o que foi que ela fez?
ela pegava papel e fazia dobradura. E a partir daí ela me ensinava. Pegava na minha mão, olha, o triângulo é assim, o retângulo é assado, você vai ter que calcular uma ponta com essa. Ou então, quando ela não fazia com papel, ela fazia com os próprios dedos mesmo, pegava na minha mão e fazia. E isso Legal. facilitou, de alguma forma, o meu aprendizado. Agora, com física e química já foi essa dificuldade. Primeiro porque química teve toda essa questão aí, né? Questão que é Aham. muito visual e tal. E para piorar a situação, no meu terceiro ano, a gente trocou de professor 2 vezes e no Ixi, último bimestre a gente ficou sem professor. meu Deus do céu, Foi. difícil, viu? Não, e assim, a gente ainda sente outras dificuldades, né? Se não fosse só a flexibilização curricular, né, Gil, você ainda tem essas questões estruturais, né? Primeiro, Exatamente. que física era para você ver, de acordo com a LDB, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né, a física ela se insere já no nono ano para as escolas públicas. Aqui no Ceará era para ser assim, sendo que o que é que acontece? Normalmente o conteúdo de física não é dado, porque alguns Não. professores não se sentem qualificados, não é isso, Geilson, a lecionar essa Isso. disciplina, porque o nono ano das escolas públicas aqui do estado do Ceará, ele é para ser dividido o currículo em metade do ano química, metade do ano física, não é isso? Sendo que normalmente Isso. professores dão só química, né? Ou nem passam perto da física assim, o mais superficial possível. E aí você só vai ver física no ensino médio. No ensino médio você vai ver a física no primeiro, segundo e terceiro ano, né? E aí vem toda essa questão. Você já chega lá sem ter pelo menos visto as introduções, os primeiros passos da disciplina. Você já chega com ela forte, né? Requerendo resolução de equação do segundo grau, resolução de equação do primeiro grau, uso de sistemas, uma álgebra já apropriada para o ensino médio, sendo que isso, né, isso você vai já pegar em contato no ensino médio, você já poderia ter visto com mais tranquilidade no nono ano, né? E às vezes não é feito assim. Isso. Fora E essas para piorar a dificuldades, né? situação, tem a questão também do material. Porque o que Sim, era que acontecia? Os livros eram mandados para serem produzidos em braille, só que como a ó, demanda de aluno no CRIAS é muito grande, sim, atende o Ceará todo, não tem como dar conta. Então, muitas vezes, o livro chegava com 2 meses depois. E o livro em braille, para quem não sabe, ele é dividido em várias partes. Então, como o braille é uma escrita muito grande, um livro normal, se um livro tiver 10 capítulos, em braille é 10 livros. Então, o que era que acontecia muitas vezes? Quando eu recebi o capítulo 1, o professor já estava no capítulo 4 e já não servia mais. mas olha isso, rapaz, essa tua fala é riquíssima, meu amigo. Entendam aí a fala do Geilson. Ele chegava no capítulo 1 na sala de aula, requeria o livro que é em tinta para ser produzido em braille. Para quem não sabe, quando o livro é transcrito, né, Geilson, a palavra certa? Isso, Transcrever, quando ele é isso, transcrevi transcrito, né, Geilson, de tinta para para braille. braille. Quando o livro é transcrito de tinta para braille, o volume dele em braille é muito grande. Aí, fora isso, tem a demanda que os centros que fazem essa produção têm, que é muito grande. Por exemplo, o CREAS tem uma produção braille muito eficiente, mas não dá conta, a demanda é grande demais. E aí o Geilson pede o livro no capítulo 1, dentro da sala de aula, só vai receber esse livro em braille quando o professor já está no capítulo 4. Ou seja, dificilmente ele está sempre atualizado, né, Geilson, com material para acompanhar a aula do professor. Exatamente. Assim, teve alguns livros que o CRIAS, eles não conseguiram adaptar, porque tinha muito desenho, tinha muitas fórmulas, eu não sei como está agora, mas eles Sim, tiveram muita dificuldade, porque eu acho que na época, não sei se ainda continua assim, mas eles não tinham recurso suficiente. sim, continua.
Continua assim, né? Continua, principalmente a parte de desenhos, né? Porque assim, você pode transcrever para o Braille, né? A parte em tinta que está no livro, que está escrito em tinta. Mas os desenhos, os gráficos, as representações em imagem em 2D, elas são muito difíceis de você representar por meio de pontos, né? E aí vem a deficiência, às vezes, né, de no nosso centro a gente não ter como dar tanto suporte nessa questão. Existe, inclusive, no CREAS uma máquina lá que eu até que consertei, Geilson, que é um termofor. Sendo que esse termofor ele ainda é utilizado mais para os atendimentos, não na produção, né? Mas o termofor é que é uma máquina mais apropriada para você poder fazer a representação das imagens dos livros para algo tátil, né, para a pessoa cega. Então, teria que ver uma possibilidade de usar essa máquina, que é o termofor, para produzir essas imagens, né, em alto relevo para os alunos poderem compreender melhor o conteúdo. Mas muito boa essa sua fala, porque assim, a gente viu já que tem a questão da disciplina ser muito abstrata, a questão do material não ser adaptado, a logística para o material ser entregue, que muitas das vezes não é a mais rápida de todas, né, Geus? E a questão estrutural mesmo do ensino, porque na escola pública é muito comum a rotatividade de professores, porque boa parte deles ainda são temporários. Então, sai um professor, entra outro, muda toda a rotina, muda toda a dinâmica, e aí é uma nova adaptação também, né, Geus, para essa rotina, né? Verdade. E para piorar a situação, quando o professor vem saber que tem um aluno cego em sala de aula, é no primeiro dia de aula. Ou seja, ele não tem nenhuma chance de se preparar, de respirar. Ele chega na sala, tá lá o aluno. E aí? Pois é, não, isso aí é comum demais. Eu acho que meus colegas aqui, professores, né? Tá aqui um professor amigo meu, Gerson, uma pessoa maravilhosa, foi meu professor na Universidade Federal do Ceará, o professor Willam Cruz, né? Hoje professor do IFCE e pesquisador notório em todo mundo, né? Na área de física teórica. Ele tá mandando aqui um abraço, viu, Geilson, para você. Um abraço para você também, meu amigo. E o professor Willam, ele fez um trabalho super interessante, Geilson, que foi a construção de uma maquete do sistema solar, certo? Com controle de temperatura para alunos cegos. Olha que massa. Olha aí que massa. Legal demais. E o professor Willam, eu vou depois disponibilizar esse artigo seu que foi publicado para todos que estão assistindo a gente. Eu vou criar uma postagem, um link para poder disponibilizar ele para todos. Viu? Foi um trabalho muito bom, muito relevante. Mostra a sensibilidade do senhor, né? E está se preocupando com essa temática. Um grande pesquisador que também se preocupa não só com a física teórica, mas também com o ensino. Muito obrigado, professor. E assim, essa temática que o Geus falou é muito verdade. Os professores chegam na sala de aula já sem formação para lidar com o público da educação especial. Isso daí já é notório. Não existe disciplina obrigatória, nem nas pedagogias e nem nas licenciaturas, que consiga abarcar toda a formação necessária para a educação do público da educação especial. E aí o que é que acontece? Ainda tem isso, né, Gilson? O aluno chega na sala e o professor não é avisado antes, né? Então, fica de mãos atadas. Era bom se tivesse uma preparação antes para que ele pudesse se planejar também nas suas aulas, né? Para poder suprir essas necessidades, mas normalmente não há essa conversa, né? Literalmente cai de paraquedas, né, Gilson, da sala de aula. Cai de paraquedas, aí como nunca teve contato, toma aquele susto, aí fica sem saber o que fazer. Na hora que eu agora estou fazendo assim, quando começa o semestre na faculdade, eu entro no site, eu peço alguém para me ajudar, eu pego o e-mail de todos os professores, aí eu já mando e-mail para eles explicando a situação todinha, eu falo com a coordenação, eu falo com a equipe lá, olha, professor tal, quem vai ser meu professor em tal semestre? Eles sabem que tem um aluno cego, eu quero o e-mail de cada um, vou lá, pego o e-mail e explico tudinho. Muito legal isso, Geilson.
Isso aí é até um manual de sobrevivência, né? Do cego para a universidade, viu? Que tu tá falando, porque Verdade. não é. E assim, guia de sobrevivência do cego da universidade. Fale com o Olha Geilson. aí o tema legal. Vou gravar um vídeo pro canal com esse tema. Olha aí, gostei. Bora! Achei fantástico isso aí, até para um e-book, viu, gente? Isso era top, viu? Sim, com várias Nossa, muito dicas. show. Gostei. Vou começar a pensar aqui, viu? Ou na hora. Porque, gente, não é brincadeira, não. Eu tenho alunos autistas que eles entram na universidade, né? Eu tenho 5 deles que estão na universidade, Geilson. É sobrevivência. É tão interessante porque, assim, eles se sentem totalmente perdidos. Por quê? Como eles têm uma certa questão com a interação social, né? E aí eu digo a eles assim, cara, tu já conversou com os veteranos? Já fez amizade com todo mundo? Já conseguiu saber com a galera que já fez as disciplinas ano passado? Quais são os melhores livros? Quem são os professores? Qual é a literatura que eles aprovam? Como é a prova de avaliação deles? E eles ficam, professor, não, eu estou estudando, não adianta, cara, tu tem que interagir, né? Tem que ter esse network, né, Geilson? Saber Verdade. conversar com a coordenação, com os professores, preparar eles, porque na realidade a gente esperar que as pessoas realmente se preparem para lidar conosco é muito difícil. A gente tem que estar ensinando elas mesmo e estar lutando para que elas nos tratem como deveria, né? Verdade, porque se a gente não falar, não vai adiantar nada. E principalmente é no caso do autismo, né? Que é uma deficiência invisível, que você não vê. É Pois diferente do é. cego que está ali com a bengala, é diferente do cadeirante que está ali com a cadeira de rodas, que você vê, você já nota, já o autismo não. Na faculdade a gente tem alunos também com autismo, e lá já está tendo essa conscientização. Por exemplo, sempre quando tem algum evento no auditório, lá eles avisam logo, olha, evitem estar batendo palmas, vamos substituir por palmas em libras, ou então estalar de dedos, porque nós temos estudantes com autismo, e as palmas deixam eles muito desorganizados. Então já tem essa conscientização. Pois essa questão que tu falou, rapaz, é demais. A gente tende, sempre que está falando, sempre que está se mostrando, às vezes se pensa, né, Geilson, que quando o deficiente, o cego, o surdo, o autista, está querendo falar e mostrar que existe naquele espaço, algumas pessoas entendem errado como uma questão de querer se amostrar, se colocar, se querer ser centro de atenção, e não é. É uma questão mesmo de mostrar que está ali e que tem que ser visto e que tem que ser compreendido, né? E tem que ter suas necessidades supridas. E aí eu lhe digo, tem que estar realmente lutando sempre, né, Geilson? Porque você Lutando falou uma coisa sempre. super Porque assim, interessante. se a gente não falar, quem é que vai? Porque a melhor pessoa para falar é a gente que tem a deficiência, porque a gente vive. Então é Exato. importante que a gente fale. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar nada. E se outra pessoa for falar por nós, ela não vai falar da forma como tem que ser falada. Perfeito. Olha, gente, por isso que eu tenho feito algumas lives agora, chamando aquelas pessoas que sentem realmente a temática da qual a gente está falando. A última live foi com a Andrea, né, mãe do Gabriel, que é mãe de uma pessoa com paralisia cerebral e superdotação. O Geilson aqui é cego, então se a temática é deficiência visual, chamaram um cego para falar. Eu sou muito a favor dessa perspectiva que o Geilson falou, que é a de que tudo bem a gente ter especialistas falando sobre determinados temas que são de alta relevância na área da educação especial. Mas também lembrem de convidar, né, Geilson, aquelas pessoas que são desse público para poder falar, né, porque é essa fala que é a de maior riqueza de informações, porque são as falas de vivência, de pele, de sentir, né, de suar, de sofrer, né, e de ganhar também, né, de conseguir vitórias. E é essa fala que a gente consegue trazer mais aprendizado mesmo.
O Geilson falou uma coisa super interessante sobre o autismo, Geilson, que foi a questão do autismo não ter cara, né? Tem até essa Uhum. hashtag, né? Autismo não tem cara. Do mesmo jeito que tem a hashtag para cego ver, né? Aí tem a hashtag autismo não tem cara. E eu acho muito Nossa, eu não legal. sabia. É, tem, Novidade para mim. eu achei super legal a tua fala, porque tem essa hashtag. E assim, o autismo, por não ter cara, ele dificulta muito você perceber que tem aquela pessoa com a necessidade naquele espaço. E principalmente porque às vezes ela está lá, não aparenta, e ela também ainda tem aquela questão da interação social que às vezes não é fácil para ela se expressar, né, Geil, se requerer os seus direitos. Então, sempre lutando, sempre buscando trazer a consciência das pessoas para nós. Ah, Geilson, eu queria saber se você se sentia à vontade para falar um pouco sobre aquele tema que tem no seu canal, que eu acho que era super importante a gente falar hoje, que é sobre Opa, com certeza, falo sim. capacitismo. Eu queria que as pessoas soubessem o que é esse tema que eu aprendi tanto no seu canal. Tu poderia falar um pouquinho? Posso sim. Ou fale, meu amigo. Vamos lá. Capacitismo é um preconceito voltado para a pessoa com deficiência. A Hum, pessoa que pratica esse preconceito é o capacitista. O que é que o capacitista acha? Que não ter um braço é ruim, mas não ter os dois braços é pior ainda. olha Ter aí. os dois braços já é pior ainda. Mas você cego é pior ainda que ser cadeirante, é pior ainda que ser surdo, é pior ainda e por aí vai. Sim. Aí, aí então o que que acontece? A nossa sociedade, ela tem um padrão. Você tem que enxergar, você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que andar com as suas pernas, com as duas pernas, você tem que ser assim, perfeito. Quando você foge dessa norma, ou Sim. você é visto como um coitado, como incapaz, que não tem Uhum. capacidade de fazer nada, ou você é visto como um super-herói, um deus, um exemplo de superação, como se aquilo que você faz fosse algo impossível de você fazer, que você tem algum poder do além, do alto, não sei das quantas, para poder realizar aquela atividade. Aham. Não, essa visão do capacitista, né, que tem todo esse conceito do capacitismo, eu não conhecia, Geilson. Eu vim conhecer esse tema no ano passado, quando eu participei do segundo seminário, né, Cultura do Acesso, organizado aqui pela Secult, né, do governo do estado do Ceará, e eu achei formidável esse tema, porque existe mesmo essa perspectiva de que há uma hierarquia, né, de Exatamente. deficiência. Você ter uma deficiência é ruim, mas você ter outra é ainda pior e por aí vai. E aí nós temos que quebrar com esse preconceito, gente. Temos que mudar essa visão. Em sala de aula ainda existe muito isso. É tanto que, assim, se tem mais de um deficiente dentro da sala, sabe, Geilson? A gente vê Uhum. esse capacitismo, sabe como? Na localização das cadeiras em relação à sala. Então, assim, Ah, olha que interessante, aquele aluno com a deficiência dentro do capacitismo, né, mais grave, ele fica lá no fundo. E aquele que ainda dá para se trabalhar, ele fica mais perto da lousa. Olha só que interessante isso. Então, assim, existe toda uma questão do capacitismo que exclui, e exclui dentro de uma hierarquia ainda, né? Você vê que tem que quebrar com esse preconceito, a gente tem que mudar. E mudar isso requer mais formação, mais políticas públicas, quebrar barreiras atitudinais, né? E assim, voltando ao tema do ensino de física, eu queria te tirar uma, que tu me desse assim uma ideia. Wilson, como é que tu faz na universidade que tudo bem, você não vê mais física, né, na pedagogia, mas assim, uhum. como é que você consegue acompanhar as aulas agora dentro da universidade? Antes de eu tocar nessa temática, só voltando um pouco na questão do capacitismo,
eu gostaria de citar aqui alguns exemplos de atitudes capacitistas, Sim, que é ótimo. muito recorrente. Por exemplo, vamos supor, isso aí já aconteceu na universidade. Uma vez eu fui para o RU, que é o restaurante universitário, e eu Aham. estava com uma amiga minha, a gente estava lá almoçando. Quando chegou um rapaz e perguntou para minha amiga, como é a faculdade para ele? E a moça que estava do lado dele perguntou, Oxe. cara, pergunta para ele. Show! Gostei da resposta dela, viu? Tem isso mesmo, né? Com o cego, né? As pessoas querem Nossa, falar com quem isso tá do lado. acontece demais. E assim, logo no início, eu pensava assim, não, deve agir dessa forma, porque como eu não estou olhando para o rosto da pessoa, deve estar achando que eu não estou entendendo. Mas não, cara, isso também acontece com quem é cadeirante. Uma vez eu assisti um vídeo de uma moça que é cadeirante, ela contou que passa pela mesma situação. E isso é mais comum do que você imagina. Você vai para um médico, o médico pergunta o que é que ele tem? Ele está assistindo do aonde? Quando você está na rua, ele é seu filho? A cegueira dele é de nascença? É como se você não estivesse ali. E muitas vezes você responde a pergunta da pessoa, mas ela continua perguntando pelo seu acompanhante, ela não se manca, Ela não cai a ficha, né, gente? não cai a ficha. Não, isso aí é triste, rapaz. Olha, eu tenho várias histórias disso aí lá no CREAS, sabe? Assim, por exemplo, muitas dos diálogos, né, com a pessoa serem direcionadas para quem está do lado dela, eu não digo nem acompanhante, não, é que está até do lado dela, e não direcionar a própria pessoa, como se a própria pessoa não tivesse capacidade ou, sei lá, não existisse ali. É muito. Isso é um comportamento, então, capacitista, né, Geilson, esse comportamento, né? Nossa, demais. Outro comportamento assim que acontece muito, assim, não chegou a acontecer comigo porque eu não bebo bebida alcoólica, mas muitos Uhum. amigos meus cegos que gostam de tomar uma, né? Eles Aham. falam muito para mim que quando vão comprar cerveja, os donos lá do botequim diz que não tem. Ou então pergunta, você pode beber? Agora pronto. Não, esse tema que tu tá falando aí é muito interessante. Inclusive a sexualidade para o Exatamente. cérebro, não é isso? Às vezes as Isso. pessoas, isso daí gente, é um preconceito que gira em torno de tantas coisas, vocês não têm noção. É como se o cego, o surdo, o autista, o deficiente físico não tivesse sexo, não pudesse fazer sexo, não pudesse namorar, não pudesse beber, não pudesse ir para festa, não pudesse ter uma vida como a de qualquer outra pessoa, né? É sempre questionado, sempre perguntado se pode, se faz, né? Então, assim, E é a uma gente não visão pode fazer nada. capacitista. Olha, eu já passei por uma situação que eu fui comprar pão na padaria. E quando eu Hum, cheguei lá, as pessoas ficavam comentando: Nossa, será que a mãe dele sabe que ele tá aqui? Aí na época, isso aí foi ano passado. Aí eu só comigo, nossa. poxa, 25 anos, não sou mais criança, não. A minha mãe tem que saber que eu tô aqui. Eu, vamos, meu Deus. Não é assim ainda, viu? Geilson, a Saldanha tá querendo saber aqui, ela fez uma pergunta aqui para ti, ó. Geilson, Ah. fale sobre inclusão no ambiente escolar. Destaque um ponto que tenha feito a diferença para você se sentir incluído durante a jornada acadêmica. Nossa, eu poderia citar muitos, vários e vários, mas assim, um ponto que eu vou citar aqui foi a primeira semana de Aham. acessibilidade e inclusão, organizado pelo Centro Acadêmico Paulo Freire, da Faculdade de Educação. Esse Olha aí. evento ele aconteceu dia 11, 12 e 13 de novembro do ano passado, Uhum. e foi um evento todo organizado pelos estudantes. Os estudantes abraçaram a causa, tiveram essa iniciativa e fizeram esse evento acontecer. E detalhe, ele foi feito assim um mês só de planejamento. A gente ficou até com receio de não conseguir dar conta, mas deu certo porque era algo que eles já estavam querendo fazer.
E a gente decidiu o que ia fazer e fez acontecer. Inclusive, esse evento, os melhores momentos, está até no meu canal. Depois, quem quiser dar uma passadinha lá, esse evento Sim. está lá. Primeira semana de acessibilidade e inclusão do Centro Acadêmico Paulo Freire, está lá no canal, a parte 1 e a parte 2. E depois que aconteceu esse evento, eu pensei, meu Deus, o mundo ainda tem jeito, ainda há esperança. Tem. Ei, Geilson, fala aí de novo o endereço do teu canal, por gentileza, ó, pro pessoal. Vendo no Escuro com Geilson Souza. Gente, Vendo no Escuro com Geilson Souza com S, não é isso, Geilson? Isso, né? Com Geilson Isso. Souza. Isso é o canal dele no YouTube, viu? Que lá tá bombando, viu? Vocês têm que seguir o trabalho dele lá. Vão lá se inscrever, dê o joinha, liguem o sininho, né não, Geilson? Tem que ser Com assim. certeza. Gente, o Geilson aqui. Ah, Geilson, tem uma professora aqui, eu acho que é professora, a Ângela, mandou dizer que está lhe assistindo, viu? Beijo, Ângela. Olha aí, Ângela, ele está aqui falando, ó, ela está respondendo, Geilson. Primeira semana de acessibilidade e inclusão da Faculdade de Educação. Esse foi o título. Olha aí, a Ângela mandando lembrança aqui para ti. A professora Lucimeire Carvalho, viu, Geilson? Ela deu um alô lá no comecinho, viu? Mandou um abraço para você, Isso disse que está mesmo. assistindo. Show. Lucimeire Carvalho, gente, para quem não conhece, a Lucimeire é Outra professora lá do professora. CREAS. É lá do CREAS, viu? Uma professora fantástica, trabalha comigo, é vizinha minha de sala, viu? E Olha ela aí. desenvolve um trabalho fantástico na estimulação precoce, né, para o público deficiente visual e também baixa visão, e tem dado uma assistência fantástica a esse público já há muitos anos dentro do CREAS e também na época que ela foi professora, né, lá no Instituto dos Cegos. Ah, Geilson, até eu queria te perguntar uma coisa. Na tua trajetória de ensino fundamental, durante a tua alfabetização, tu tem assim, alguma experiência lá do Instituto dos Cegos ou de outro espaço que tu acredita assim, que foi muito importante para ti? Porque, por exemplo, o Bosco, né, ele me falou muito, né, o Bosco também é um cego fantástico, um amigo nosso, né, uma pessoa incrível, e ele me disse que na trajetória dele, o professor itinerante, né, na época, foi assim, a pessoa responsável por ter ajudado ele a ter essa autonomia nos estudos, né? Então, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho desse teu período de alfabetização no ensino fundamental. Vamos lá. Eu estudei no Instituto dos Cegos na época do jardim, desde o jardim até a quarta série, que hoje é o quinto ano. É uma experiência que me marcou muito, que eu trago para mim até hoje, foi a oportunidade de ter convivido com professores que também eram cegos. Eu convivi muito com a Naíla, com a Ana Lúcia, a Vânia, a Ana Lúcia, junto com a professora Salete. A Ana Lúcia foi que me alfabetizou em Braille. Olha que maravilha. Então, essa experiência foi muito marcante assim, para mim. Porque ali eu já percebi, nossa, se ela consegue, eu também consigo. Gente, vocês ouviram essa fala do Geilson, como é importante. Ele lidou, durante a formação dele de alfabetização, com também professores cegos. E isso, para ele, não foi só tão importante como aprendizado, como didática, né, como processo de alfabetização, como também motivacional, porque ele se viu, né, Geilson, como um outro cego me ensinando a se alfabetizar, né? Então eu também tenho capacidade de me alfabetizar. E isso é importante, né, Geilson? A gente ter a representatividade, a participação de cegos e outros, né, autistas, surdos, dentro de alguns espaços para conviver conosco, né, para nos dar aquela motivação de pertencer também a esses outros espaços, né? A gente tem uma noção de onde pode chegar também, né? É muito importante a gente ter essa referência,
Porque por muitas vezes, quando eu começava a pensar, nossa, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas logo depois vinha aquela lembrança, nossa, meus professores são cegos, moram sozinhos, são Isso. casados, têm filhos, levam uma vida normal. Inclusive, tem um vídeo muito show, que é Ó, da professora Naila. certo. O título do vídeo está lá no canal, eu postei, eu acho que está um mês mais ou menos. Conheça a Naila, a primeira aluna cega da Faculdade de Educação da UFC, onde ela relata a experiência dela. Muito bom. Não, isso Muito aí bom, é. recomendo. Opa, pode falar, meu amigo, fica à vontade. Assim, eu recomendo. E uma coisa, assim, falando sobre essa questão da representatividade, é uma Uhum. coisa assim que eu sinto muito falta demais. Isso já virou tema de outros YouTubers com deficiência visual também. É que a gente sente muita falta dessa representatividade. Me ajuda aí. Representatividade. Isso. Na mídia, porque, por exemplo, é raro você assistir uma novela que tenha um personagem com deficiência. E quando Isso. tem, na maioria das vezes, o ator ou a atriz não tem a deficiência daquele personagem. Então a gente sente muita falta dessa questão. E quando o personagem aparece com algum tipo de deficiência, é com essa visão capacitista. Ou que ele é um super-herói, tem superpoderes, ou que Isso. ele é um coitado. Ah, um exemplo disso é o Demolidor, né, da Marvel, né, se eu não me engano, né, que é cego, mas é um super-herói, né, tem uma super audição, tem uma capacidade acima da média de flexibilidade dos movimentos e tudo. Não pode ser o deficiente nu e cru, né, como ele realmente é. Tem que ter sempre Não. algum fator, né, que extrapole. Por exemplo, isso é muito comum, sabe aonde é isso também? No autismo, viu? O autismo ele é muito vendido na mídia, né, em Hollywood, em seriados, como o autista superdotado. E não o autista como ele realmente é. Você vai ver o autista superdotado médico lá do Good Doctor, você vai ver o autista superdotado lá no Rayman, né, que o Tom Cruise, né, que é um dos protagonistas do filme, usa o irmão dele autista para poder ganhar nos jogos de cartas em Las Vegas, porque o irmão dele tem uma memória extraordinária, né, que consegue memorizar todas as cartas. Então, assim, a realidade nua e crua ainda não é muito bem apresentada verdadeiramente, né? Ela é maquiada, ela tem que ter um brilho, ela tem que ter um tom de espetáculo para poder agradar, né, o espectador. E a gente precisa exatamente mostrar as coisas como elas realmente são, né, meu amigo? Ei, Geilson, Exatamente. tem uma pergunta da Flávia Magardi que é assim: Geilson, neste período de isolamento social, como tem sido o suporte da faculdade para você? Se ela tem. Assim, Pode falar, meu amigo, fica à vontade. sim, por enquanto a gente não está tendo nenhuma atividade remota, né? Eles suspenderam tudo. Mas uma coisa que eles estão fazendo que eu achei muito bonito é que eles estão sempre mandando mensagens Ah, de legal. motivação, dizendo, olha, esse momento vai passar, é só uma fase, Que bom. busquem ler livros, meditação, se cuidem, estamos aqui. Então essas mensagens são mensagens simples, mas que fortalecem a gente. É um momento assim que a gente não está podendo ir para a faculdade agora, mas a faculdade vem até nós. E a faculdade ela vem até nós não de uma forma conteudista, mas ela vem de uma forma que ela se preocupa com você. Entendi. Geilson, a Sandra Sherazade está pedindo para eu fixar o canal teu. Gente, é a primeira vez que eu ouço esse termo numa live. Como é fixar, gente? Eu tenho que comentar o nome do canal dele, aí fica marcado, é isso? Porque eu não O link entendi do, ainda. o link do canal está na biografia do meu Instagram. Pronto, perfeito, Geilson. Então, gente, ó, quem quiser encontrar o canal do Geilson, onde ele fala sobre todos esses temas, desculpa, viu, Sandra? É só ir até o Instagram dele, né? E poder clicar lá no perfil, vai encontrar o canal
né, o link para o canal dele, tá certo? Viu, Sandra? Mas obrigado, viu, por ter falado, porque é importante que todo mundo tenha acesso ao seu canal, Geilson, né? Que não se perca Verdade. aqui, inclusive o vídeo dessa live, né, Geilson? A gente vai fazer o download e vai mandar para o canal do Geilson, viu? Então vocês vão ver lá Exatamente, vai estar esse lá. vídeo lá. Gente, eu queria falar uma coisa super interessante ainda sobre o tema de ensino de física. Geilson, tu acredita que tem um professor cego, pós-doutor, na área de ensino de física e para deficiência visual? Sim, eu já ouvi falar dele. Tira o chapéu para ele, viu? Olha, física não é fácil não. Para quem é cego, meu Deus. Ele Rapaz, superou. rapaz, olha, ei, gente, esse professor, eu queria que vocês seguissem ele, mas assim, não seguissem no Instagram, né? Porque ele não tem postagens lá sobre o trabalho dele. Ele é professor pesquisador, né? Ele tem pós-doutorado, ele é professor da Unesp, o nome dele é Éder Pires de Camargo. Procurem esse nome, Éder Pires de Camargo. E ele é um professor que desenvolveu uma série de livros, todos eles disponíveis de forma gratuita, tu acredita, Geilson? Ensinando, Maravilha. olha só, ensinando física para alunos cegos. E como é esse trabalho dele? Ele tem livros onde ele mostra como ensinar física por meio de maquetes táteis para alunos cegos. E cai o queixo, viu? Ele ensina óptica para alunos cegos por esse Cara, material. O cara é fera, o cara é fera. Para quem é da área de ensino de física, sabe o quanto que é complexo você representar aquelas geometrias, né, Geilson? Já por horrível. desenho. Pois é, aí tu imagina aprender isso sem ver, porque um dos problemas que o Éder fala, né, porque ele é cego, ele, desde os 6 anos, se eu não me engano, é dos 8 que ele é cego, cego total. Então o que é que acontece? Ele diz que os professores fazem o quê? Ensinam física por dois estímulos simultâneos, escrevendo e falando. Não é isso, Geilson? E É, aí que vem o problema. Ele disse: como é que o cego vai acompanhar uma aula onde simultaneamente ele estimula você visual e auditivamente, mas o cego não se detém na parte visual. Então perde uma grande parte da informação. E isso daí ele resolve criando maquetes táteis, onde o aluno cego, à medida que ele vai explicando, ele vai com o tato representando em 3D aquele conceito na mão dele. Olha aí que massa, rapaz. muito Incrível, né? show. Então, assim, conheça o trabalho dele. Eu vou também criar um link para vocês poderem baixar o livro dele. Eu já baixei o livro dele, eu vou passar para ti também, viu, Geils? Muito bom Ah, ter pois esse passa, material. porque Muito bom. Então, assim, é um material riquíssimo. Lá ele fala sobre o ensino de física, de cinemática, dinâmica, eletromagnetismo, termologia, óptica. Vai quase todo o conteúdo de física, inclusive física moderna, viu, Geilson? olha aí. Aqueles conceitos bem abstratos de relatividade do tempo, física quântica, energia nuclear, ele também trata, né, nesse livro. Então, um material riquíssimo. O nome do autor é Éder Pires de Carvalho, tá certo? Não, opa, Éder Pires de Camargo, desculpa, viu, gente? Então, assim, conheço o trabalho. Sim, gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para o Geilson? Elaborem aí a pergunta que vocês quiserem, né? Eu vou aqui passando para ele, tá certo? Eu vou pedir, assim que o Geilson fale agora um pouco, né? O que é que você acha, Geilson, que seria uma proposta interessante, sabe? De formação, de capacitação para os professores de sala comum ou de AEE, né? De atendimento educacional especializado, para que eles pudessem melhor atender ao público cego nas escolas. Olha, o que eu acredito que o que deveria ser feito é já nos cursos de licenciatura, já deveria ter disciplinas que ensinem o professor
a lidar com o aluno com deficiência, já ali na graduação, já na formação. Por exemplo, esse ensino de física aí, que o professor, qual é o nome dele, hein? Éder Pires de Camargo. Isso, Éder Pires de Camargo. Pronto. Será que no curso de licenciatura em física, na graduação, tem esse ensino de física para que os alunos possam, para que os estudantes, os futuros professores, possam aprender e ensinar seus alunos? Eu acredito que provavelmente não. Se esse conteúdo já tivesse incluído no currículo, o professor já seria formado, já sabendo como lidar. Exatamente, exatamente. Olha, isso é tão interessante, Jesus, porque assim, muitas vezes quando eu vou dar capacitações na Prefeitura Municipal de Fortaleza, ou então na própria Secretaria de Educação do Estado do Ceará, eu normalmente dou essas capacitações para os professores de AEE. Né? Quem são os professores de AEE? São os professores do atendimento educacional especializado. É um serviço que existe desde a Constituição de 1988, né, que garante um serviço de atendimento para diminuição de barreiras do acesso à informação para o público-alvo da educação especial. Então, esse serviço ele já existe desde esse tempo. E o que é que acontece? Muitos professores que trabalham nessa perspectiva nas escolas recebem uma formação, a mínima possível. Né, cursos de 180 horas na área, especializações da área, mas o professor de sala comum, ele normalmente não tem acesso a essas formações, nem as que eu realizo, né, na Prefeitura Municipal de Fortaleza, nem na Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Mas aí o Geilson deu uma solução muito boa. Geilson falou que se essa formação fosse dada ainda em nível de universidade, em nível de faculdade, né, Geilson? A gente teria uma diminuição dessa falta de preparo dos profissionais para lidar com esse público. Teria que se criar disciplinas obrigatórias para se lidar com o público da educação especial. E eu ainda digo mais, deveria ser uma disciplina para cada público. Cada público. Exatamente. Porque, não é isso, Geilson? Porque, Geilson, pediram para você se centralizar um pouco mais na câmera. Pronto. Vem para a esquerda. Isso, pronto. Tá ótimo. É porque o pessoal quer lhe ver, viu? Quer admirar a sua beleza. Obrigado. Tô solteiro, tá, gente? Olha aí, gente. Geilson é solteiro, é um rapaz alto, magro, atlético, né? Vou fazer a propaganda também, não só do canal. Então, gente, o Geilson falou uma coisa super importante. Se houvesse essas disciplinas, e olha, eu vou deixar essa fala para o Geilson completar. Era importante, não era, Geilson, que tivesse a disciplina para cada público e não uma para tudo, né? Fala aí um pouquinho sobre isso. Exatamente, porque cada deficiência ela tem as suas particularidades. Vamos pegar um exemplo bem simples. Nós temos a pessoa, um aluno com deficiência visual. Dentro da deficiência visual, a gente tem um aluno cego e a gente tem um aluno com baixa visão. Então, para esses dois alunos, eu tenho que preparar um conteúdo diferenciado. Eu não posso passar por um aluno que é cego total e por um aluno que tem baixa visão, que ainda tem um pouco de visão ainda, a mesma adaptação. Então, os professores precisam ter essa formação já na graduação. Por exemplo, no curso de pedagogia, eu fiz uma disciplina optativa que é Ciclo de Alfabetização e Letramento na Língua Portuguesa. É uma disciplina optativa que também tem a obrigatória, que é onde a gente estuda essa parte da alfabetização. O que foi que eu observei nessa disciplina? É que nessa disciplina a gente só aprende a como alfabetizar uma criança, um aluno que enxerga, mas em nenhum momento a gente tem como alfabetizar uma criança surda, como alfabetizar uma criança cega, como alfabetizar uma criança autista, com altas habilidades, com TDAH, a gente não tem.
A gente não tem nem a Geilson, disciplina de Braille, nem como obrigatória e nem como optativa. No curso de pedagogia, como é que fica? Uma coisa assim, que me preocupa bastante é porque nós estamos formando futuros professores. Aí o que é que eu sim, penso? Se os professores universitários não têm esse conhecimento, como é que eles vão formar esses futuros professores? Os alunos exato. os meus colegas de sala de aula, que estão junto comigo, se eles tiverem um aluno cego no futuro, eles já não vão ter tanta dificuldade, porque eles conviveram Uhum, comigo, todo o conhecimento que eu tenho, eu passei para eles e pronto. continuo passando. Agora, e quem não teve? Chegou na sala Pois de é. aula, que a tendência é a inclusão acontecer, e tem que acontecer mesmo. Você chega numa escola de ensino fundamental, uma criança cega está lá. E aí, como é que um professor vai alfabetizar uma criança cega se ela não sabe braille? E aí, como é que fica a situação? Pois é. Gente, ó, essa fala do Geilson vira livro, só para vocês terem noção. Porque, assim, pensem comigo, a formação do pedagogo, ela te dá a ideia, né, os conceitos, o arcabouço teórico e prático, em sua maior parte, para se trabalhar com o vidente, com o neurotípico. E aquele que é neurotípico? E aquele que é da neurodiversidade? E aquele que é deficiente? Então, assim, a fala do Geilson é muito pertinente. A gente ainda tem uma formação, inclusive a nível superior, ainda muito centrada no neurotípico. Então, você vai aprender a alfabetizar o neurotípico. Agora, você nessa formação aprende a alfabetizar o cego? Não. Aprende a alfabetizar o surdo? Não. O autista? Muito menos. E aí vem aquela questão do Geilson ter falado aqui da colaboração e do compartilhamento de experiências. Quem conviveu com o Geilson vai poder ter, né, esse acesso a uma experiência mais rica. Mas quem não teve? Então aí a importância da gente contribuir. Geilson, vai encerrar a nossa primeira hora. Se você quiser continuar mais um pouquinho, a gente volta, viu? Já vou encerrar e a gente já volta, viu, gente? Ainda tem mais um pouco para a gente falar, tá certo? Fiquem com a Vamos para o gente. intervalo comerciais e já voltamos. Já voltamos.